hoje eu quero falar sobre missões. E se há uma verdade, quando eu prego na minha vida, e há verdades, claro que eu procuro pregar aquilo que é uma verdade na minha vida, mas uma verdade plena na minha vida é essa, missões. Porque missões está no meu coração. E eu sei que missões também está no coração de Deus. Porque toda a palavra de Deus nos chama para missões. Toda a palavra de Deus tenta nos mostrar que nós temos uma missão. Cada um de nós temos uma missão. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite um pouquinho. Por que fazer missões? Por que o nosso chamado? Por que a nossa responsabilidade em fazer missões? Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios 9, 16. Diz assim a palavra de Deus: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, diga comigo, ai de mim, se não anunciar o evangelho. Meu Deus, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, Pai. Muito obrigado por cada pessoa que foi trazida a esse lugar. Porque eu sei, Espírito Santo, que o Senhor trabalhou a vida dessas pessoas, o desejo, para que estivessem na casa do Senhor nessa noite. E, Senhor, eles não estão aqui apenas, ó Deus, para vir a algum lugar, ou apenas para cumprir uma obrigação. Mas eu sei que essas pessoas estão aqui também, ó Deus, para te adorar, ó Deus, para ouvir a tua voz, para serem fortalecidos, edificados e desafiados pelo Senhor. E nós oramos nessa noite, colocando o nosso coração diante de Ti, colocando esse lugar diante da Tua presença e dizendo ao Senhor, fala conosco, Deus. Ó Deus, ó Pai, que o que for de mim, Senhor, seja anulado, mas que seja a voz do Senhor sobre esse lugar nessa noite, a voz poderosa da palavra de Deus, a autoridade suprema e máxima sobre esse lugar, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Aleluia. Eu acho isso um privilégio, graças a Deus, que eu converti numa igreja que tinha uma visão missionária, uma igreja que prega muito missões, uma igreja que faz muitas missões, faz muita missão essa igreja que eu me converti. E eu lembro que eu nem entendia quase nada da palavra de Deus, mas na igreja era pregado sobre missões. E quando falava de missões, da gente ir, de a gente pregar o evangelho, do ide de Jesus, porque Jesus deixou bem claro, seu último mandamento para nós é ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E cada vez que era pregada uma mensagem de missões na igreja, eu lembro que algo dentro de mim acendia, sabe? Era um fogo que queimava dentro de mim, de verdade, literalmente, era um fogo que queimava dentro de mim. E eu, enquanto era ministrado palavra de missões, eu falava, Deus, eu quero fazer missões, eu não sei como que eu faço, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu tenho que fazer, mas eu quero fazer. E eu lembro que muitas vezes era feito apelos missionários na igreja, chamavam as pessoas que desejavam entregar suas vidas para fazer missões, para ir para o campo missionário. E eu lembro que muitas vezes, não foram poucas vezes, muitas vezes, eu fui à frente, eu chorei muito, meu coração, né, compadecia, e eu sentia aquele desejo de fazer a obra de Deus, de fazer missões, de ir para a missão. E isso bem cedo na minha conversão. Nem era batizado no Espírito Santo ainda não conhecia muita coisa da parte de Deus, nem conhecia muita coisa da palavra de Deus, mas eu queria fazer missões. Porque eu entendia pelo Espírito e pela palavra ministrada que missões é o anseio do coração de Deus. Eu quero repartir contigo nessa noite esse anseio do coração de Deus. Deus quer que a gente faça missão.
E aí você diz para mim, não, pastor, eu não vou fazer missão, porque quando nós pensamos em missão, eu fui uma pessoa que Deus me enviou para missões. Né, com 2 anos e meio que eu havia convertido, eu fiquei sabendo de uma missão lá no Rio Grande do Sul, chamada Jocum, e um amigo meu, ele foi para essa missão, nunca tinha ouvido falar desse lugar, e ele voltou cheio, inflamado, para ganhar vidas, para evangelizar, e ele chegou para mim e falou, Luísa, você precisa ir para esse lugar. Eu sei que Deus tem um chamado para a sua vida e você tem que ir para esse lugar. Eu nem sabia direito o que era esse lugar, mas como ele me falou que era muito bom, e o testemunho fala pela pessoa, e eu vi que ele realmente estava mudado demais, que ele estava uma pessoa muito diferente, muito cheia de Deus, né? E eu desejei ir para esse lugar. E eu lembro que, com 2 anos e meio, que eu estava na igreja, um dia eu cheguei para o meu pastor, e eu disse, pastor, eu quero ir para a missão. Aí ele falou para mim, qual missão que você quer ir? Eu falei assim, que missão? Ele falou para mim. Eu falei assim, pastor, eu quero ir para a missão, eu quero ir para um lugar para mim aprender mais de Deus, para mim aprender a pregar de Jesus para as pessoas, porque eu quero pregar, mas às vezes eu sinto que me falta argumento, me falta ousadia, então eu quero ir para esse lugar. E aí o pastor fala, se você tem sentido esse desejo, eu trabalhava, né, numa firma, eu tinha meu emprego já de uns 3 anos, e eu tinha, né, eu tinha crescido nesse trabalho, e ele falou assim para mim, mas e como que você vai fazer? Eu falei, eu vou sair do meu emprego. Muito simples, né? Porque eles não me mandavam embora, porque eu era presidente da CIPA no emprego, né? Eu fui eleita nessa firma presidente da CIPA. Então, eles não me mandariam embora. Então, eu tinha que sair. Eu falei, não, mas isso não é problema, eu saio, mas eu quero ir. E eu lembro que eu cheguei no meu patrão, pedi as contas, ele falou, mas é isso mesmo que você quer? Pensa bem. Eu falei, não, é isso. Mas para onde você vai? Eu falei, eu vou para um lugar aí que chama Missão Jocum. Aí ele falou assim, mas você está sabendo para onde você vai? Eu falei, eu estou indo. Né? E aí meu pai não gostou na época, mesmo convertido, ele achou que era uma loucura que eu estava fazendo, largar tudo, ir para um lugar para viver pela fé, para ser missionária. E na época era viver pela fé mesmo, viu? E eu fui para a missão. E ali realmente Deus marcou a minha vida. Ali Deus confirmou no meu coração um chamado de Deus, um chamado que eu não sabia qual era exatamente. E, na época, esse chamado me foi revelado. E eu fiz a ETED, que é uma escola, né, de treinamento e discipulado. Eu fiz essa escola e comecei a conviver com pessoas que tinham chamado grandes na área de missão. Eu tenho uma amiga, 30 anos, que nós fizemos missões, né, juntas, e hoje fazem mais ou menos 20 anos que ela trabalha em países fechados para o Evangelho. E hoje essa minha amiga, ela está no Afeganistão, pregando a palavra. Ela esteve por 15 anos na Albânia. A Albânia, quando ainda era fechada, ainda era comunismo, ela entrou nesse país e ela ficou 15 anos ali evangelizando, ganhou muita gente para Jesus, depois ela veio para um outro país, para a Turquia, depois agora ela está no Afeganistão, e ela vive para missões, para fazer a obra de Deus, renunciou a casar, não se casou, e ela não é feia não, viu, a mineirinha baixinha, né, assim, não casou porque foi uma renúncia da vida dela, porque os países onde ela é enviada por Deus são países que ela não sabe se ela um dia volta, ela não sabe, né, se ela consegue realmente sobreviver, porque são países que matam as pessoas quando sabem que elas são cristãs. Enfim, então, missões, desde esse tempo, missões ficou muito no meu coração. E quando a gente é influenciado, a gente tem que ter também o poder de influência. E eu influenciei já muitas pessoas para ir para missões, na minha caminhada com Deus. Eu voltei de missões, fui viver um tempo com a minha família, porque Deus queria curar e restaurar o meu relacionamento familiar, principalmente com meu pai, na área de perdão, de convivência. E na minha igreja, a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus, eu mandei para a mesma missão que eu estava. E ela foi para a missão, ficou muito tempo, bem mais que eu, na missão Jocum. De lá ela se casou com um pastor dos Estados Unidos, e hoje ela mora na Califórnia.
E aí foram outras pessoas que eu fui falando, jovem, né, então eu falava, e os jovens ficavam contagiados e iam para a missão. E aí depois eu vim para Franca, numa missão também, né, nessa missão de trabalhar com dependentes químicos na época, e missões sempre esteve muito, muito forte no meu coração. E hoje, como pastora, a nossa igreja ela tem uma visão missionária, porque eu tenho uma visão missionária. E a nossa igreja tem missões, o pai da Lívia, o Marquinhos, né? Eu influenciei na época, Marquinho vai para Jocum, Marquinho era solteiro, estava solteiro na época, livre. Eu falei, você é um cara livre, vai fazer missões, vai viver para Deus. E o Marquinhos foi para a missão, foi o Paulinho, na época foi uma turma, né? Ele foi para missões, lá na missões ele se casou com a Fátima, e fazem 15 anos que ele está em Maués, debaixo de um chamado de Deus, trabalhando ali com os povos ribeirinhos. E muitas outras pessoas que Deus me usou já para falar sobre missões. Mas eu sei que missões, queridos, é isso que eu quero chegar. Não é só você ir para algum lugar, para uma base, para algum lugar, para uma nação, para você ser um missionário. Você pode fazer missão aqui e deve fazer missão aqui. Você pode fazer missão no lugar onde você trabalha. Você pode ser um missionário e fazer missão na sua escola, você que estuda, você que está na escola. Você pode tomar aquele lugar como um campo missionário. Você pode fazer, você vai entender por quê. Você pode fazer missão na sua vizinhança. Você pode fazer missão no meio do esporte, como onde você está. No lugar onde você está, você pode ser um missionário. E por que isso? Deixa eu falar uma coisa para você. Um homem missionário muito famoso, Oswald Smith, ele diz assim, cada coração com Cristo é um missionário. Quantos corações nós temos com Cristo aqui nessa noite? Então, você é um missionário. Você é uma missionária. Cada coração com Cristo é um missionário. Agora, presta atenção. Cada coração sem Cristo, nem vou perguntar aqui, porque não vou constranger ninguém. Qual coração sem Cristo? Não vou perguntar, mas você sabe que tem corações sem Cristo. E cada coração sem Cristo é um campo missionário. Então, queridos, um coração sem Cristo está do seu lado, no meio da sua família. Tem corações sem Cristo. No meio do seu círculo de amizades, tem corações sem Cristo. E é um campo missionário, esses corações. E você que tem Cristo no coração, você é um missionário. Então, atue, haja no seu campo missionário que Deus tem te colocado. Amém? Mas nós precisamos fazer a diferença. Charles Spurgeon, um grande pregador do Evangelho, ele diz assim, todo cristão ou é um missionário, ou é um impostor. Achei muito forte o que ele falou, mas, infelizmente, nós temos que entender qual que é a nossa missão. Porque muitos de nós realmente não temos conseguido entender. Se nós somos realmente cristãos, nós temos que entender que nós fazemos parte de um reino que não é desse mundo. Aqui nesse mundo, nós temos que lutar, sim, pela nossa sobrevivência, nós temos que buscar, né, o subsistir, nós temos que procurar o pão de cada dia, mas não é só isso, esse não é o nosso reino. Jesus falou, vocês não são do mundo, vocês estão aqui no mundo, mas não são desse mundo. Então, nós não podemos perder a nossa missão. E eu e você estamos aqui em Cristo hoje com uma missão. E a nossa missão é fazer Jesus conhecido àqueles que ainda não o conhecem. É levar a pregação da palavra para aqueles que resistem, para aqueles que não querem a palavra de Deus. Agora, eu quero falar para você algumas razões por que nós devemos fazer missões. Nós estamos falando que nós devemos fazer missões. Então, algumas razões. A primeira delas, a primeira razão que eu e você temos que fazer missão, é porque nós entendemos que nós estamos fazendo a vontade de Deus. E eu sei que você está aqui nessa noite, você quer fazer a vontade de Deus.
BM Brasil, o melhor caminho para os seus pés. Todos os modelos para você andar bem, na cidade ou na estrada. Vá de BM Brasil. Do tradicional ao mais radical, casual, adventure, motors e linha feminina. BM Brasil, o melhor caminho para os seus pés. Nilza Modas, o lugar certo para o seu bom gosto. Para você e toda a sua família, roupas, calçados e acessórios. As melhores grifes à sua disposição. Nilza Modas, sempre um ótimo atendimento para você fazer a sua melhor compra. Venha conferir. Nilza Modas, o lugar certo para o seu bom gosto. E muitas vezes nós ficamos nos perguntando: Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Eu quero entender qual é a tua vontade para a minha vida. Deus, eu quero fazer a tua vontade. Seja feita na minha vida a tua vontade. A gente realmente, se não todos, a maioria tem esse coração diante de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu digo para você que existe algumas coisas pessoais que Deus tem escrito para você. Deus tem uma história escrita para você. E talvez você olhe para mim nessa noite e fale: pastor, mas eu não sei qual é a história que Deus escreveu para mim. Você pode saber, sabia? É só você chegar para Ele e falar: Senhor, qual é a história que o Senhor escreveu para a minha vida? Acontece que muitos de nós, muitas vezes, não estamos querendo nem saber. Por quê? Porque nós queremos viver a nossa própria história. Nós estamos construindo a nossa história. E, infelizmente, muitos de nós estamos construindo uma história com um final não feliz. Mas se eu e você sabermos qual é a história que Deus escreveu para mim, eu gosto demais do Salmo 139, quando ele diz assim: ainda eu nem existia, no teu livro foram escritos todos os meus dias. Você sabia que no livro de Deus estava escrito ali, olha, no dia, hoje é 2 de agosto? No dia 2 de agosto, Maristela estará sentada na comunidade Sol da Justiça, Avenida Brasil 700. A história de Deus para a nossa vida. Irmão, Deus tem uma história para a sua vida. E você precisa chegar para Deus e se render ao Senhor e dizer: Senhor, olha, até hoje eu tenho procurado construir a minha própria história. Senhor, eu tenho feito tanta bobagem, porque nessa procura de construir, eu tenho, na verdade, desconstruído. Porque achando que eu vou fazer uma história, muitas vezes eu tomo decisões erradas, muitas vezes eu faço coisas erradas, porque eu estou buscando construir. Mas a partir de hoje, Deus, eu quero viver a tua história para a minha vida. Amém? Eu quero a história que Deus escreveu para a minha vida e viver ela. Amém? E eu digo para você que é algo muito inteligente, quando nós fazemos essa rendição para Deus e fazemos: Senhor, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor realmente tem planejado para que eu viva. E a vontade de Deus é essa, é que nós pregamos a palavra de Deus, é que nós sejamos missionários de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala assim: porque sobre mim pesa essa obrigação. O apóstolo Paulo falou que se tornava um peso sobre ele a obrigação de pregar o evangelho, de ser um missionário. E se há alguém que foi um missionário com tanta excelência, foi Paulo. Fundou quantas igrejas, ganhou quantas pessoas para Jesus, fez tantas coisas para o reino de Deus. Por quê? Porque Paulo viveu um tempo da vida dele a sua própria história. E na história de Paulo, naquilo que ele achava que era certo, naquilo que ele acreditava, ele perseguiu e matou cristãos. Mas um dia, Paulo teve um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, 3 dias cego. Quantos de nós, muitas vezes, Deus tinha que deixar cego para poder viver a história dele? 3 dias no escuro, total escuridão, cego, impotente.
dependente, clamando a Deus, aquele Cristo que ele encontrou ali, dizendo: Paulo, Paulo, por que me persegues? Clamando diante do Senhor por 3 dias, ele provavelmente se rendeu à vontade, provavelmente não, ele se rendeu à vontade de Deus e deixou Deus escrever a história dele. E nessa história, Paulo fala: sobre mim pesa a responsabilidade, a obrigação. Queridos, esse peso tem que vir sobre a nossa vida. Pesos de pecado, de opressões, pesos de perseguições, não são pesos que Deus projetou para nós, mas o peso no meu coração e no seu coração da obrigação de pregar a palavra de Deus, de anunciar o reino de Deus, de levar Jesus para aqueles que não o conhecem, tem que estar sobre mim e sobre você. Esse peso nós temos que ter sobre a nossa vida. E a segunda razão que nós temos que nos tornar missionários de Deus, fazer missões diante do Senhor, é que o Evangelho é a única solução para o pecador. Você concorda comigo que o Evangelho é a única solução para você e para mim, não é? É a única solução, não tem outras soluções. Eu, por muito tempo na minha vida, eu busquei soluções. Eu sei que você buscou também. E por muitos lugares na minha vida eu busquei soluções e não achei. Em muitas teorias eu busquei soluções e não achei. E muitas pessoas eu busquei soluções e não achei. E muitas religiões eu busquei soluções e nada. Mas um dia a solução para a minha vida chegou, foi Jesus. E eu sei que a solução da sua vida também é Jesus. Chegou a solução da sua vida. E eu quero dizer para você que a única solução para aquele seu familiar que está vivendo uma vida no vício, que está vivendo uma vida longe de Deus, que está vivendo uma vida no pecado, que você sabe, para aquele seu amigo, para aquele seu vizinho, a única solução para as nações da terra, para toda a humanidade, é Jesus, é conhecer a luz de Deus, é conhecer a presença de Deus, a palavra de Deus, é ter a sua vida tocada pelo Senhor. Então, a segunda razão que nós temos que pregar o Evangelho, porque é a única solução, não tem outras soluções para eles. Não existem outras. Tem paliativos, mas não soluções. E por isso nós precisamos pregar o Evangelho. E o apóstolo Paulo fala assim: porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Eu gosto quando João Calvino ele fala o seguinte: sem o Evangelho, tudo é inútil e vão. E é verdade. Ai de mim, diz Paulo, se eu não pregar o Evangelho. Ele sentia o ai na vida dele não pregar a palavra de Deus, dele não fazer missões. E nós precisamos realmente começar a dizer para Deus: Deus, ai de mim, porque eu não estou realmente fazendo missões. Eu não estou pregando a palavra, eu não estou, Deus, alinhado com aquilo que o Senhor quer para a minha vida, com o teu coração. O coração de Deus é um coração missionário. E nós vimos que Deus, Ele enviou o seu Filho, Jesus, para fazer missão nessa terra. E a missão de Jesus foi pregar a palavra do reino de Deus. E Jesus, indo com Deus, indo embora, Ele deixou essa missão para os seus discípulos, para aqueles que creriam nele ainda, que seríamos nós. Os seus discípulos cumpriram a missão, pregaram, morreram por esse Evangelho, viveram e morreram pelo Evangelho. E nós? Nós temos realmente feito ou falhado? É uma pergunta que eu quero que você responda para o Senhor. E a terceira razão que nós temos que fazer missões é que missões glorificam a Deus na nossa vida, trazem glória para Deus. Quantas coisas nós ficamos buscando que traz glória para nós? Quantas coisas nós queremos porque vai me exaltar diante de pessoas? Muitos de nós queremos o púlpito de uma igreja, pregar a palavra, para quê? Para que haja glória para mim. Que as pessoas olhem para mim e falem: nossa, pastora Luísa, hein, prega a palavra, pastora Luísa é pastora de uma igreja, pastora Luísa faz isso, faz aquilo.
Quantas coisas nós buscamos visando a nossa própria glória. Quantas coisas nós não estamos nem aí com a glória de Deus, nós queremos glória para nós mesmos. Quantas pessoas hoje têm atraído a glória de Deus para si, estão caindo aí. Porque estão buscando a glória, e Deus não divide a glória dele com ninguém. É por isso que nós estamos vendo tantos escândalos aí de pessoas que a gente gosta, admira, e que tem um potencial tremendo para música, para pregar, mas estão caídos no pecado, estão desviando de Deus, porque atraíram a glória de Deus, tiraram a glória de Deus para si mesmos.